Oi pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e hoje vamos falar sobre a divisão entre Portugal e o Brasil, essa ruptura das nações. Então, nessa aula eu vou explicar passo a passo de como a gente se tornou independente de Portugal. Bom, a gente já teve aula sobre a Revolução Liberal do Porto, sobre a volta de Dom João para Portugal, deixando assim o príncipe como regente, e tivemos também a Constituinte de Lisboa, a chegada da delegação paulista e a proposta econômica que eles tiveram lá em Lisboa. Bom, essa aula foi feita em cima do livro da Márcia Berbel, A Independência Brasileira. Atualmente, ela é a professora doutora da Universidade de São Paulo. Vamos lá? Em 1822, tentaram mais um acordo, uma nova proposta, uma readaptação ao ato adicional, propondo uma delegação ao poder formada por 7 membros escolhidos pelo rei. Os nomes aos candidatos à regência, quem daria era junto com as províncias por eleição, contemplando as províncias do Norte e do Sul. Haveria uma nomeação de 3 secretários de Estado para os negócios do reino, indicado pelas juntas. Criação de um Supremo Tribunal de Justiça no Brasil, com as mesmas atribuições de Portugal, entre outras coisas. Podemos analisar nessa readaptação que o príncipe não está incluído. Uma delegação ao poder formada por 7 membros significava que essas 7 pessoas ficariam no poder como regente ao invés do príncipe. Essa nova proposta foi assinada por vários deputados brasileiros, menos Antônio Carlos, que defendia a presença e a regência do príncipe no Brasil. Os deputados de Portugal acham mais um motivo para discordar, chegando na corte a adesão de várias províncias ao governo do príncipe. Todos sabiam sobre a convocação de uma constituinte e isso significaria uma ruptura. No dia 26 de agosto, chega uma nota oficial sobre a convocação da Constituinte no Brasil. Com isso, alguns deputados pedem a anulação da sua presença, alegando dissidência. Em 23 e 24 de setembro, apenas 6 deputados do Brasil não assinaram a Constituição. Em 2 de outubro, Antônio Carlos solicita autorização para sair do reino. A corte não dá nenhuma resposta, então ele foge clandestinamente, levando 11 deputados da Companhia Paulista e da Companhia Baiana. Por fim, Márcia Berbel mostra pra gente as várias tentativas que o Brasil e Portugal fizeram para consolidar uma única nação. Mas como observamos nessas aulas, nada conseguia se encaixar. Os brasileiros queriam a permanência do príncipe e, o mais importante, o Tratado de 1808 da abertura dos portos, onde dava mais lucros. Podemos destacar também o trabalho da Maria Odila, A Interiorização da Metrópole, onde ela fala sobre um quadro complexo de variação que, segundo a autora, ia transformando a colônia em metrópole interiorizada. Essa vinda da corte para o Rio de Janeiro, onde eram depositados lentamente a raiz dos costumes, tradições dos portugueses, os nobres fazendo sociedade com grandes comerciantes, e assim se enraizando nas políticas, na questão econômica e na questão social. São esses nobres, esses comerciantes que vão apoiar Dom Pedro na independência, pois
o que Portugal estava pedindo atingia muito a economia do Brasil e eles iriam acabar perdendo dinheiro. Então, eles queriam ficar onde eles conseguissem ter mais lucro, e isso era no Brasil. Então, eles apoiam Dom Pedro pela independência por causa de interesses econômicos. Podemos também analisar nesse processo de formação de uma Constituição, o processo de independência do Brasil. Ele não é simplesmente falado no dia 7 de setembro. A proclamação da independência foi um processo. Primeiro foi o dia do fico, onde ele vai contra a corte e diz que fica, pois seus súditos pediram. O segundo foi em junho de 1822, onde ele convoca uma constituinte no Brasil. O terceiro é quando ele declara a independência. Bom, vamos falar agora como que foi essa declaração da independência. Bom, Dom Pedro vai para São Paulo para acabar com o conflito que está acontecendo lá e deixa Dona Leopoldina no controle lá no Rio de Janeiro. Dona Leopoldina recebe notícias de quem fosse contra as decisões de Portugal, de que o príncipe tinha que voltar e que ele era um simples delegado e que o Brasil voltaria a ter um comércio como era antes da coroa vir para cá. No resumir, é que o Brasil voltaria a ser uma colônia de Portugal. Então, ela toma a decisão de independência, manda uma carta para Dom Pedro para que ele declarasse a independência do Brasil, e ele declarou no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, onde ele fala: soldados, laço fora, Brasil vai ser colônia novamente, independência ou morte. Bom, pessoal, antes de terminarmos esse vídeo, essa primeira etapa para entendermos Primeiro Império, vamos falar de um quadro muito importante, que quando a gente pensa em independência do Brasil, a gente pensa nesse quadro do Pedro Américo. Pedro Américo, ele nasceu em 19 de abril de 1843, ele vai morrer no dia 7 de outubro de 1905, tá? Ele é brasileiro, ele é lembrado como um dos pintores mais importantes aqui do Brasil. Ele deixa várias obras dele com impactos nacionais, tá bom? Esse quadro de Independência ou Morte, também conhecido como o Grito do Ipiranga, ele foi feito em 1886 até 1888. Hoje, atualmente, ele está no Museu Paulista. A imagem retrata Dom Pedro com uma espada na mão, às margens do rio Ipiranga, com sua comitiva, declarando a independência do Brasil. Lógico que esse trabalho não apresenta fielmente uma passagem histórica, porque também lembrando que Pedro Américo ele nasceu depois da independência. Podemos analisar também que há a representação do povo por esse camponês que mostra na imagem, passando pelo local. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Resumidamente, a gente falou nessas etapas todas sobre as pressões pelas cortes portuguesas que fizeram Dom João voltar para Portugal, deixando Dom Pedro como regente, a Constituinte de Lisboa querendo que o Brasil voltasse a ser colônia, o dia do fico em 9 de janeiro de 1822 e o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822, fazendo assim uma ruptura entre Brasil e Portugal. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.